Gênesis capítulo 43, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: A fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito. Disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto, disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo, para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois, isso. Tomai do mais precioso desta terra, em vossos sacos, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou em nossos sacos para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento.
Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que lhe tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que o Senhor nos dá a tua palavra lida, que será pregada pela tua graça. Também sabemos, ó Deus, e pedimos a bênção do teu Espírito. Abençoa o teu povo, ó Deus. Aplica a nós a palavra, nos dá olhar para Cristo Jesus. Cumpra-se, ó Deus, o teu querer por meio desse texto. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos acompanhando a angústia e o sofrimento da família da Aliança nesta tragédia climática de 7 anos, uma grande seca e estiagem profetizada através do sonho de Faraó, interpretado por José. Mas não apenas isso, é um tempo duro, é um tempo em que a família da Aliança também sofre consequências espirituais de uma vida ímpia, de uma vida desgarrada, conforme vimos o relato de Gênesis sobre a família de Jacó, sobre Judá e os seus irmãos. Então sabemos que este é um tempo, de fato, de grande dificuldade. Os filhos de Jacó haviam rejeitado seu irmão José e vendido seu irmão José à morte por 20 moedas de prata. E agora nós estamos numa sessão em que José está tratando com os seus irmãos. Ele trata de modo áspero, nós vimos no capítulo anterior, ao ver pela primeira vez os seus irmãos, José age de modo áspero, de modo ríspido, ele diz: sois espiões. E os irmãos lhes contam toda a verdade e, de fato, José, ele põe à prova os seus irmãos e ele repete: sois espiões. E nós observamos que José os tratou de modo duro,
colocou Simeão na prisão e lhes deu ordem expressa de que não retornassem para comprar mais cereal, após acabar aqueles que eles levaram para casa, sem trazer Benjamim na próxima viagem. Irmãos, nós já acompanhamos tudo isto, vimos que esta atitude de José é uma atitude que de modo algum é uma atitude de frieza ou indiferença, ou de rancor ou de vingança, mas José é plenamente consciente do seu papel, da sua vocação, de que Deus o enviou à frente para que fosse instrumento de livramento para toda a sua família, para o povo de Israel. E então José, ele precisa tratar com seus irmãos, é necessário que haja uma reconciliação, mas para isso é necessário que haja arrependimento da parte dos seus irmãos. E nós podemos ver em toda a passagem que não há frieza. José, ele tem ternos afetos de misericórdia por seus irmãos, ele sai muitas vezes para chorar, e especialmente aqui no nosso texto, quando ele vê Benjamim. Então, de fato, é um coração aberto ao perdão, é alguém, de fato, crente, é alguém que tem a graça de Deus e aberto, de fato, à reconciliação com seus irmãos, porque ele mesmo, José, é alguém reconciliado com Deus, é alguém em paz com Deus, um crente, alguém, de fato, que tem as graças de Deus no seu coração. Claro que sabemos que José, ele foi agredido em seus sentimentos pelos seus irmãos, quando foi vendido pelas 20 moedas, mas, mais uma vez digo, há algo em José muito interessante e que aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo, é que José, ele está consciente da vocação que possui como líder, como governante, como ele havia sonhado, ele haveria de governar sobre a sua casa, para o bem da sua casa, para o bem do seu pai e dos seus irmãos. Então, José sabe disso, José é consciente, e José abraça esta vocação, como o Senhor Jesus Cristo. Houve um pacto na eternidade entre Deus o Pai e Deus o Filho, em dar o Filho para morrer por pecadores indignos, e o Filho abraçou essa vocação e veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então José, ele é semelhante a Cristo, ele é uma sombra, ele aponta para Cristo nesse sentido. Nós, claro, muito mais temos o Senhor Jesus e vemos como toda a vida de Jesus foi uma vida de obediência em nosso lugar, consciente, viveu toda a sua vida e cumpriu a nossa salvação na cruz do Calvário. Irmãos, então nós temos aqui José como um tipo de Cristo, e também nós vemos que José, ele é alguém que quer tratar do problema, da inimizade entre ele e os seus irmãos. Vemos aqui como José trata com relação às ofensas, e de fato José, ele não se perde em autocomiseração. Apenas os seus sentimentos foram atingidos, e nós vivemos em uma época em que estamos muito preocupados com os nossos sentimentos, mas, de fato, todo pecado é contra Deus e também ofendemos o nosso próximo, e vemos então que José, ele é alguém que é perdoado, e no caso dos irmãos, também nós vemos que eles começam a pensar muito mais que eles pecaram contra Deus, Deus está sendo justo em tratar com eles. Então, nós devemos considerar isso no texto, não apenas um sentimento sobre a minha felicidade, o meu bem-estar. Pecamos contra Deus, é necessário, muitas vezes, que haja quebrantamento, arrependimento, e tudo isso temos acompanhado aqui neste texto, nestas sessões do relato de Gênesis. Na nossa passagem, irmãos, há duas cenas, uma cena em Canaã, e depois nós temos uma cena no Egito. Eles vão a Canaã e voltam ao Egito após o capítulo 42. Irei caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: a prova do contentamento. A prova do contentamento. Em primeiro lugar,
nós veremos do verso 1 ao verso 15, que Judá assume a culpa pelos seus irmãos. Nós já temos acompanhado uma mudança de atitude, uma mudança de posição interna no coração, de assumir a responsabilidade, de assumir a culpa. E aqui nesta sessão é muito interessante que Judá ele tem uma liderança nesse sentido e assume a culpa no lugar dos seus irmãos. Do versículo 1 ao versículo 15, nós temos nessa sessão a discussão entre os filhos de Jacó e Jacó da necessidade de retornar ao Egito. Lembre, está havendo uma estiagem, uma grande seca, mas ainda assim Jacó está preocupado em enviar Benjamim e Jacó teme, tem medo. Simeão já ficou preso lá no Egito. E então nós vemos que Jacó não quer de modo algum permitir que Benjamim acompanhe os irmãos nessa viagem ao Egito. Mas nós vemos que Jacó irá ser convencido pelas circunstâncias e também nós temos aqui Judá se colocando como representante dos seus irmãos e, de algum modo, nós vemos que Jacó será convencido por Judá e pelas circunstâncias a enviar Benjamim e a enviar novamente seus filhos para o Egito. Jacó, irmãos, ele fica muito contrariado com seus filhos, porque, de fato, Jacó questiona. Veja no verso 6, por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhais outro irmão? Jacó ainda reluta com a questão de enviar Benjamim e ele questiona os seus filhos. E esta providência, Deus permitiu isto, os seus filhos falaram disto para aquele homem lá no Egito, o governador do Egito. Mas nós vemos aqui já também uma mudança nos filhos de Jacó. Eles falam a verdade, eles temem a Deus, eles temem a autoridade do Egito. Eles então agem como quem não podem mentir a uma autoridade. E então nós vemos em tudo isso Deus operando no coração destes filhos de Jacó. Temos também a insistência de Judá quanto à ida dos filhos de Jacó para o Egito. E nós temos então no verso 8, veja, acompanhe. Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Então, nós vemos a ação de Judá, e claro, em tudo isso, irmãos, não há suspeita alguma que José é o primeiro-ministro do Egito, é o governador do Egito, e nós vemos aqui Judá agindo de modo responsável. Ele assume a culpa, de fato, uma posição que aponta para Cristo, que é o mediador, que assume o nosso lugar, como segundo Adão. E, finalmente, nessa sessão, nós vemos que Jacó, após relutar, aceita que as coisas têm que ser assim. Ele aceita tudo isso. O apelo de Judá, com a pressão das circunstâncias, então o convence. Mas Jacó, então, disse, se é assim, então, que seja dessa maneira. Veja no verso de número 11. Respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, se tem que ser assim, se vocês têm que ir e levar Benjamim, fazei, pois, isso, tomai do mais precioso dessa terra. E então Jacó os envia presentes para o primeiro-ministro do Egito, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, pistácias e amêndoa, e também Jacó lhes diz que eles devem levar o dinheiro em dobro para restituir aquele dinheiro que havia sido trazido novamente, pois pode ser que seja engano. E disse, levai vosso irmão e voltai àquele homem. E então Jacó, irmãos, ele faz uma oração.
E sim, é verdade que Judá assume uma posição de responsabilidade, mas nós vemos aqui também, aqui no caso da igreja, nesse período patriarcal, aqui nós vemos aqui esse patriarcado bíblico em pleno funcionamento, nós vemos que, de fato, Jacó diz, não, eu assumo a responsabilidade. De fato, ele ora a Deus e ele termina essa sessão aí na parte final do verso 14, dizendo, quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. A responsabilidade, então, é de Jacó, ele é o patriarca, ele é o representante ali da aliança para a sua família, ele é o líder da sua casa, mas nós já vemos aí, de fato, uma liderança de Judá, uma responsabilidade sendo assumida por parte de Judá. O que Jacó faz apenas é ser prudente e enviar presentes e enviar o dinheiro em dobro. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos no nosso texto, do verso 15 a 25, a verdade e a restituição dos filhos de Jacó. E então nós vemos que eles foram ao Egito, se apresentaram então diante do governador e nessa sessão eles se apresentam diante de José. José, claro, os aguarda. Ele prepara tudo para esse encontro. José sabe que são 7 anos de fome, que eles haveriam de voltar. E tudo isso, muito mais do que o governo de José, é o governo de Deus, a soberania de Deus, para fazer bem a Israel, para que houvesse reconciliação. Da parte dos irmãos, eles não sabem o que está acontecendo, não sabem que se trata de José, e tudo é muito estranho, há medo, há surpresa, por ser recebidos ali na casa do governador, do primeiro-ministro. Então, ao chegarem ao Egito, se apresentaram perante José, e José diz ao seu servo, ao dispenseiro da sua casa, quando vê Benjamim, que preparem um almoço, mata as reses, prepara a comida, porque esses homens irão comer na minha casa ao meio-dia. E o servo de José, então, prepara tudo. Claro que isso é algo que causa muito medo. Os irmãos de José têm receio, eles lembram que o dinheiro retornou, então eles temem que, de fato, isso seja uma emboscada, de que, de fato, haja algum propósito malicioso por meio disso e que eles fossem presos, escravizados ali no Egito. E, diante dessa pressão e dessa circunstância, irmãos, nós vemos então verdade, nós vemos então os filhos de Jacó se apressando em falar a verdade diante daquele governador ou do seu servo e também restituir o dinheiro que havia sido levado. O servo de José, ele acalma os irmãos de José e diz que esse dinheiro foi Deus, o Deus deles, que lhes devolveu ou lhes deu esse dinheiro, pondo nos seus sacos tesouro da parte do Senhor Deus. Então, Simeão é trazido, há um conforto. De fato, em meio a essa situação, nós vemos que há um coração verdadeiro, um coração também disposto a restituir aquilo que havia sido levado. Irmãos, em terceiro lugar, nesta sessão, nesse texto, nós temos do verso 26 ao verso 34, a humildade e contentamento dos filhos de Jacó. Isso está aí a partir do verso 26, que é o encontro, de fato, de José com os seus irmãos. Eles prepararam presentes e, quando José veio, eles se apresentaram diante de José. Nessa circunstância, irmãos, José, ele está, então, no controle ali, debaixo do governo de Deus, e José, como temos acompanhado, ele prova os seus irmãos. Há várias provas. Primeiro, José os acusou de espiões, José os questionou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu pai, e então José disse que não poderiam voltar sem Benjamim. Agora José lhe surpreende, os chamando para uma refeição, um almoço,
E em meio a essa circunstância, José os prova. Da parte dos seus irmãos, que não sabem que ele é o primeiro-ministro, os seus irmãos humildemente apresentam presentes. Essa questão de presentes é algo protocolar nesse contexto, algo natural, um protocolo diante de uma autoridade. José lhes pergunta sobre o seu bem-estar, no verso 27, especialmente sobre o pai, o ancião de quem falaram. Vai bem ainda? Né? Está bem, ainda vive? E então lhes pergunta sobre o seu bem-estar. Veja que em toda a cena também os seus irmãos se curvam diante de José, cumprindo o sonho, a predição que José havia recebido da parte de Deus. Em meio a tudo isso, irmãos, José vê Benjamim. José é então movido em seus afetos de misericórdia pelo seu irmão. Ele ama os seus irmãos, especialmente Benjamim, filho de sua mãe. No verso 29 diz, levantando os olhos, viu Benjamim, e ele pergunta, e ele se dirige a Benjamim, dizendo, Deus te conceda graça, meu filho. E aí, irmãos, vem de fato o teste, a prova. Vai haver então o almoço, é necessário separação, porque para os egípcios é abominação comer junto com hebreus. E então há uma separação ali, mas pela ordem de José, os irmãos de José são colocados na mesa específica, mas numa ordem, do mais velho para o mais moço, e com um alvo. Porque, como lemos e sabemos do texto, José dará ordem que seja colocado diante de Benjamim 5 vezes mais comida do que a qualquer dos outros irmãos. Então, toda essa ordem estruturada, colocada por José, claro que impossível de ser algo aleatório, José deu ordens específicas para os seus servos fazerem assim, e tudo isso apontando para um privilégio para o filho mais novo. Tudo isso para que ficasse claro que há aqui um favorecimento da parte de Deus, da providência de Deus, de que o filho mais novo, de fato, recebe essa primazia. Tudo isso lembrando aquilo que eles viveram com José, um filho mais novo, que sofreu inveja, foi rejeitado, e então tudo isso para testar os seus irmãos, para ver se de fato eles se arrependeram, para ver de fato se a sua atitude mudou com relação à inveja, com relação ao descontentamento de privilégios que Deus dá livremente a quem Ele quer. Deus quis escolher a José. Deus quis chamar, escolher, vocacionar a José para ter uma posição de primazia e de governo. E agora ali, de modo representativo, Benjamim é favorecido. E será que ainda há inveja, descontentamento? Irmãos, na Bíblia de Estudo da Herança Reformada, o comentarista diz que há uma chance em 39.916.800 de 11 adultos serem colocados na sequência por ordem de nascimento. Então, de fato, não há como ser algo aleatório, os irmãos estão experimentando tudo isto ali no Egito, e tudo isso, então, deixando claro um favoritismo para Benjamim. Ou seja, há uma intervenção de Deus, mais uma vez, e Deus escolhe o mais moço, e isso para provar a natureza carnal dos irmãos de José. Será que eles teriam inveja? Eles continuam invejosos dos filhos de Raquel, daqueles que são preferidos do seu pai? Mas o texto termina dizendo, no final do verso 34, nós temos aí, e eles beberam e se regalaram com ele. Então, eles foram provados e então, de fato, houve alegria. Eles se alegraram com o seu irmão Benjamim e isso evidencia, de fato, uma mudança
de atitude, há uma obra de Deus nestas almas, uma transformação, há frutos já de um coração quebrantado, de um coração contente, submisso a Deus, à vontade de Deus. Ou seja, os irmãos de José passam nesse teste do contentamento. A prova do contentamento é colocada diante deles e, de fato, eles se alegram com o seu irmão mais novo, com a primazia, com os privilégios concedidos ao irmão mais novo. Irmãos, diante disso, ainda aplicações a partir desse texto. Em tudo isso, nós vemos a soberania de Deus em restaurar relacionamentos. O Senhor está agindo, há uma intervenção de Deus, Deus soberano. E esse grande tema bíblico, irmãos, da inimizade ou de Deus restaurar relacionamento entre inimigos, nós vemos que no centro do Evangelho, do plano eterno de Deus em nos dar Cristo, é que de fato há uma rebelião da humanidade contra Deus, caímos em Adão, e há uma necessidade de um restabelecer do relacionamento, e isso só pode ser feito por Deus. Não quer dizer, irmãos, que todos os relacionamentos serão restaurados. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele de fato morreu e continuou tendo inimigos. E de fato, irmãos, se não houver uma intervenção de Deus, se não houver transformação da alma, o pecador continuará inimigo de Deus. Nós vemos em toda a Escritura, nós vemos no Novo Testamento, que os inimigos da igreja, os inimigos do povo de Deus, nunca deixam de ser inimigos, se não for a graça de Deus. Continuam a perseguir a igreja. Enquanto não há reconciliação entre o homem e Deus, ele continua inimigo, rebelde. Há uma inimizade na carne do homem contra Deus. Então, apenas Deus, apenas sabemos Cristo, tem poder para operar essa reconciliação. Aqui, José tipifica Cristo, aponta para Cristo, ou seja, a reconciliação só é possível pela misericórdia do Senhor Deus, misericórdia que é livre. Deus opera como quer, e então sabemos também que se Deus não operar, o coração continuará em inimizade, continuará duro, coração de pedra. Mas, irmãos, da parte do salvo, e aqui José como crente, os santos de Deus devem desejar paz. E também vemos no texto que se o ódio e a inveja persistir, e se não houver arrependimento, Deus será glorificado em punir os rebeldes e os maus, que continuarão no estado de rebeldia, no estado de inimizade. O Senhor é soberano sobre todos esses eventos, sobre os corações. Com relação, irmãos, a José como tipo de Cristo, falamos durante o sermão. José, ele conhece, ele sabe tudo o que está sucedendo nesta passagem. José tem uma perspectiva privilegiada e Cristo também, quando veio, sabia de tudo o que estava a acontecer, submeteu à vontade de Deus, obedeceu, sabendo que seria entregue à morte. Cristo, então, tomou o cálice, embora tenha orado, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Cristo se submeteu, abraçou a sua vocação. Então, José, como o nosso Senhor Jesus Cristo, José, ele também sabia de todas estas coisas. José também age como um governante sábio, e Cristo muito mais em favor do seu povo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, José testa os seus irmãos, José administra a situação, Cristo também governa todos os eventos. Cristo também é soberano sobre todos os eventos, para que haja reconciliação entre o pecador e Deus. Cristo é soberano sobre cada circunstância, sobre as dificuldades e também sobre
a obra da graça no coração, Deus, o Espírito Santo, é quem aplica, mas Cristo é soberano, Cristo é Deus e é soberano sobre todas estas coisas, assim como José administrou aquelas coisas para que houvesse reconciliação. Cristo está sentado no seu trono e governa em favor do seu povo. Administrará todas as coisas para que nenhuma ovelha se perca. Cristo, de fato, é Senhor sobre estas coisas. Irmãos, nós vemos que José testa o contentamento, a inveja dos irmãos, dando a Benjamim 5 vezes mais, para ver se havia mudado, e favorecendo Benjamim, colocando motivos de ciúme, para que talvez observasse alguma reação igual os irmãos agiram com ele anteriormente. E nós vemos, irmãos, que a inveja e o ódio no meio da igreja, do povo de Deus, do povo do pacto, é algo que é terrível, é destruidor, e é algo completamente contrário ao propósito de Deus para o povo da aliança. De fato, Deus tem um povo que é reconciliado consigo mesmo, com Deus, e então é do propósito de Deus de que sejamos reconciliados uns com os outros, que haja misericórdia. Então não pode haver descontentamento, inveja, ódio. Isso é algo terrível, é um desastre quando isso acontece dentro do contexto do povo de Deus. E então o Senhor trata com o seu povo aqui no período patriarcal, e o Senhor fala à igreja hoje também, trata com a igreja. De fato, a igreja, o povo de Deus, deve ser um povo aberto ao perdão e à reconciliação. Em tudo isso podemos ver então José é um tipo de Cristo. Deus o envia à frente para a salvação do seu povo, para a salvação da sua família, da fome. Muito mais nós temos Cristo. Cristo já veio, foi enviado para o nosso bem espiritual. Mas há um outro tipo de Cristo nessa passagem, que é algo muito interessante, que também se repetirá no próximo capítulo de Gênesis, que é Judá como tipo de Cristo. E então, irmãos, quando nós vemos Judá oferecendo-se no lugar dos seus irmãos, e então nós devemos olhar através de Judá para Cristo, aquele que é o nosso Judá maior, porque Cristo se ofereceu em nosso lugar, para então ser punido em nosso lugar, receber a culpa do nosso pecado, escrito de dívida, e aqui Judá representa isso em nossa passagem. Serei culpado para sempre. Judá, mais à frente, se oferecerá a sua liberdade em prol dos seus irmãos. E então há, sim, uma mudança de atitude, uma responsabilidade sendo assumida, embora finalmente Jacó assume tudo. Jacó, de fato, é esse representante aqui nesta altura, mas nós vemos então que Cristo é anunciado no Antigo Testamento como aquele que viria representar o seu povo, aquele que seria punido e perdoaria os pecados do seu povo. Então nós vemos Cristo por meio de José, nós temos Cristo sendo apresentado também em Gênesis por meio de Judá, e nós vemos também a mão de Deus trabalhar sobre a igreja. Nós vemos então essa igreja do Antigo Testamento, os filhos de Jacó, sendo trabalhados. E o que vemos? Quais são os efeitos, as evidências dessa obra de Deus? Assumir a responsabilidade. Somos culpados. Então nós vemos os filhos de Jacó, antes dessa altura da narrativa, homens desgarrados, homens perversos, homens que cometeram atos terríveis e, de fato, não confessaram, não assumiram sua culpa diante do seu pai. Nós vemos também honestidade, restituição do dinheiro. O dinheiro voltou nos sacos e eles são honestos, eles temem a autoridade, eles honram a autoridade. Nós vemos também esses irmãos unidos entre si, com o propósito, então, de sobreviverem e
e também preservarem a sua casa, a sua família. No caso, essa família que representa a igreja no contexto do Antigo Testamento, ali do período patriarcal. E também nós vemos eles reconhecendo a mão de Deus, a soberania de Deus, reconhecendo a obra de Deus em todas essas ações da providência, e nós vemos gratidão. E quando a mesa foi posta, e eles foram colocados em ordem, e Benjamim na ponta, o mais novo, o último, a receber 5 vezes mais do que todos eles, do que os mais velhos. E então nós vemos gratidão, nós vemos contentamento, nós vemos então maturidade nestes corações, certamente graça, fruto da obra do Espírito em seus corações. E podemos ver então, irmãos, que todo esse relato, toda essa providência de Deus, todo esse sofrimento que esta família passou com seu irmão José, tudo isso foi instrumental e Deus pode usar e usou para trabalhar no coração da igreja, para trabalhar no coração do povo de Deus. E Deus irá conseguir cumprir o seu propósito. Deus irá operar pela sua palavra, pelo seu Espírito, e irá produzir a maturidade, a santidade. E, como vimos, usando circunstâncias de aflição, pecados, tantos anos que se passaram entre aquela cena terrível com José, e vemos a soberania de Deus, vemos que Deus pode cumprir, que não há situação de inimizade. Veja quão grande inimizade entre José e os seus irmãos. Não há, irmãos, situação que Deus não possa tratar, e até mesmo aqui, representativamente, eles mataram José em seu coração e o venderam José para a morte, e vemos que haverá reconciliação, haverá perdão. E como Deus pode e usa todos esses eventos e promove o arrependimento pelo Espírito Santo, usa sofrimentos, e o tempo não é nada. Mesmo a distância de tempo não é nada para Deus. Anos, décadas de pecado, transformados agora em motivos de ação de graça, de reconhecer que Deus governa, de que a salvação está nas mãos de Deus, o Senhor, de que há um mediador, Jesus, representado aqui por José, pelo próprio Judá, e que o povo de Deus tem profeta, sacerdote e rei. Nós temos mediador, temos perdão, temos salvação, ou seja, toda a nossa confusão, todo o nosso pecado, nada disso pode nos separar do amor de Deus, nada disso pode frustrar o plano de Deus, de nos reconciliar com Ele mesmo, com os nossos irmãos. Tudo isso, irmãos, traz muita segurança para Israel, que ouviu essa mensagem a princípio, e tudo isso traz muita segurança para nós. Deus cumprirá seus planos na igreja, situações terríveis de pecado, não entendemos por que Deus permite, não entendemos por que irmãos que representativamente matam outro irmão e tanto tempo, não temos resposta para tanto sofrimento, não sabemos o porquê, mas sabemos que Deus está no controle. E cremos na graça de Deus. Deus pode resolver, trazer reconciliação, e Ele faz isso, claro, é de modo livre, é como Ele quer, mas Ele faz e nós temos esperança, e já experimentamos também isto em nossas vidas. E você que não experimentou ainda perdão e reconciliação, vá a Cristo, se arrependa, creia, saiba que há uma boa nova, há um perdão, há vida em Cristo para os que se arrependem. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê das suas graças, amadureça a igreja, também nos dê olhar para Cristo em toda a Bíblia e ver o mediador por meio destes santos do Antigo Testamento. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos fazer oração.
Senhor Deus Santo, Todo-Poderoso, Soberano Deus, Deus da aliança eterna, do plano de redenção em Cristo, plano, ó Deus, de reconciliar pecadores consigo mesmo. Queremos te adorar, ó Deus, por este Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, por esse perdão, graça, disponíveis a nós em Cristo. Ó Deus, torna eficaz estas graças àqueles que necessitam nascer de novo, ser reconciliados com o Senhor e uns com os outros. Ó Deus, regenera, dá coração aberto ao perdão, quebranta. E também pedimos, ó Deus, pelo teu povo já salvo, amadurece. Usa, ó Deus, todas as circunstâncias da tua providência, até mesmo aquilo que não entendemos, o Senhor permite o teu povo pecar, desgarrar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode trazer unidade à igreja, maturidade, nos fazer, ó Deus, andar de modo digno do teu evangelho. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Deus, coloca temor nos nossos corações, nos dá saber que o Senhor é um Deus santo, que se não nos arrependermos, o Senhor irá ser glorificado em nos disciplinar, em punir o pecado. Assim, quebranta, ó Deus, o nosso coração, abençoa a tua igreja com um coração transformado, quebrantado. Assim vem o teu reino nessa terra, ó Deus. Também abençoa aqueles que ouvem o Evangelho e que necessitam conhecer a Cristo, que o Senhor se agrade em usar esta igreja e a pregação para este propósito. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.